Quando você vê chapéu, você pensa em Indiana Jones ou Doctor Who? Doctor Who? Por quê? Do Indiana Jones, óbvio, por quê? Tem gente que pensa em Doctor Who. Por quê? Eu não vi esse episódio ainda. Tem? Quem? Não sei. Bem-vindos ao Nerd Office Azaghal. Hoje nós vamos falar da Nerd Store, né? Gaveta! O patrão ficou maluco. A Nerd Store é a loja do Jovem Nerd, onde você compra as camisetas exclusivas do Jovem Nerd. Além disso, as canecas! Jaquela, Gaveta! Essas são as canecas incluindo a pavê de copo, onde você pode fazer esta porcaria nojenta do pavê de copo. Ela voltou, ela tinha acabado, mas ela voltou, Azaghal! E o que mais que temos? Livros, Gaveta! Os livros Protocolo Blue Hand, Alienígenas e Protocolo Blue Hand Zumbis, além de Crônicas de Gandalf, um livro ilustrado da primeira trilogia do especial de RPG do Nerdcast, do Nerdcast RPG. Sim, se você não ouviu, tá aqui, ó, 3 episódios das Crônicas de Gandalf. Falei, tudo lá, desce rápido como é, já sabe. Deus do céu. O que tu falou? Vamos fazer um jabá da Nerd Store, então vamos fazer um jabá direito, pô. Isso é um jabá direito. Há muito tempo as pessoas têm nos mandado mensagens, porque já que nós estamos inseridos num contexto da internet, as pessoas nos conhecem há 12 anos da internet. Nem todos conhecem, claro. No começo eram só nossos amigos. No começo eram os amigos, Aí vieram só. outras pessoas. Mas- E essas pessoas se multiplicaram. Sim, mas nós... Casaram, tiveram filhos, fizeram surubas. Que isso, cara? Fazem surubas. Ninguém que eu conheço, pelo menos. Mas, não, ninguém que você sabe. Ninguém que você É verdade, conhece é verdade, diferente. é Você verdade. olha uma pessoa e Não sabe, você não super sabe. tranquilo, cara família, você não sabe. Não sabe, Não sabe né, o que cara? é a alma das pessoas. Das pessoas, Se a pessoa for muito quietinha, você desconfia mais, é isso? Tipo isso? Eu não tenho Quietinho. esse preconceito. Para de falar preconceito. Mas é a maneira certa. Preconceito a palavra. Preconceito. Tá, Eu não esse tenho conceito preconceito. esse conceito. Eu não olho pra uma pessoa e tenho um conceito Tá bom, eu também não, eu não sei. pré-estabelecido. Eu também não, mas você tá dizendo aí que você não sabe que as pessoas Por não ter pré-conceito, é que eu digo, esse cara aqui, todo quietinho, bonzinho, nerdinho. Não sei. Tu acha que o cara é sossegado? Caraca, eu acho que eu conheço uma pessoa. Uma pessoa? Eu conheço. Uma pessoa? Da internet. Da internet. Eu acho que eu sei uma. Quem? Porra, eu não vou falar aqui, né? Eu não vou ser fofoqueiro da internet. Vocês não têm noção de Você quantas... conhece um swingueiro da internet? Eu não sei se é É swingueiro, famoso? mas é uma pessoa que... É famoso? Ela experimenta coisas. experimenta coisa. Eu sei, eu É de blogueiro? fato... Não posso falar, cara. É uma Caraca, pessoa aí, cara. Você conhece também, você sabe. Mas eu não sei quem é, que experimenta coisa. Sabe que tu tá se fazendo de bobo, tu sabe o que é. Eu não sei. Tu sabe eu quem- realmente não sei quem é. Tu sabe quem é, que a gente já ouviu a história e a gente ficou, caraca, maluco. Eu realmente não sei quem é. A gente tem... Cara, vocês não têm noção de quantas fofocas da internet a gente Olha o sabe. Jovem A Nerd. gente sabe muita coisa, cara. Jovem Nerd. Mas a gente não pode falar, cara. Caraca, isso foi uma volta no papo inacreditável. Nós estamos há muito tempo na internet, por isso que as pessoas condicionam o nosso negócio. Ele está estabelecido na internet. Querem a nossa opinião. E aí as pessoas perguntam o que vocês acham do Marco Civil. Nós somos formadores de opinião. Falem... Não bota esse rótulo, Somos. pelo amor de Deus. A pior Formadores. coisa do mundo é ser um formador de opinião. Você não pode ter opinião, formador de opinião, não pode ter opinião. Não, você pode ter opinião. Não pode falar, ó. É Você é um verdade. formador de opinião, você não pode mais fazer. Exato. Bom, o fato é que a gente decidiu fazer um programa especial sobre o Marco Civil, trazendo aqui Marco Gomes, que foi um ativista a favor da internet, a favor do Marco Isso. Civil, sempre falou muito a favor.
e o Fernando Graves, que é um advogado e ele foi bastante contra. Ele tem suas ressalvas. Suas ressalvas. Então foi legal trazer dois pontos de vista diferentes para explicar pra gente, afinal, o Marco Civil veio aqui para atrapalhar, para ajudar a nossa vida. Vamos lá para a nossa conferência sobre o Marco Civil. Muito bem, galera. O que é o Marco Civil? Vamos começar do básico. O artigo 1º da lei que foi aprovada, do Marco Civil, ele diz: esta lei estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil. Ou seja, essa é a nossa parte, a do usuário. Nós teremos nossos princípios, o que nos é garantido, os nossos direitos e também os nossos deveres para usar. E também determina diretrizes para a atuação da União, dos Estados, Distrito Federal e dos municípios. Ou seja, também estabelece de que maneira o governo pode e deve agir. Então, basicamente, o Marco Civil é isso, é um código da internet. Mas antes a gente não tinha nada, absolutamente nada. Então, A internet, ela sempre... Eu tô sem óculos escuros. A internet, ela não é a questão dela não ter leis. A questão é que a internet, ela ainda está, na verdade, sujeita às leis vigentes, né? Exatamente. Os crimes que são crimes fora da internet também são crimes dentro da internet. Exato. Estelionato, Pedofilia, racismo, todas essas paradas. As relações comerciais, elas eram geridas pelo Código do Consumidor. Agora elas continuam, porém no que é específico prevalece o Código da Internet. Ah, entendi. Primeiro vamos falar sobre os códigos da internet. Você tem leis genéricas. Quando você cria uma lei específica para um meio, aí essa lei passa a ser preponderante se tiver dois artigos que aparentemente digam a mesma coisa. Prevalece o específico. Então agora a gente tem ou não tem? Nós temos, está aprovada e foi sancionada. Tem alguma parte que carece de regulamentação, mas a rigor a lei já está... Agora parece que tem um vacatio legis. Vacatio legis é o termo que se usa, jurídico, para quando a lei é publicada, aprovada, e quando começa a viger de fato. Se eu não me engano, são 20 dias. Você sabe, Marco? É junho. É pouquinho, daqui a pouco já começa. Data venha, Marco Gomes. Usando todo o meu latim. Full custodis et custodis. Meu Deus, o cara vai pegar 3 anos de direito dele e vai gastar tudo agora. O Watchman. Acabei de citar o Watchman. Uma dupla citação. Vamos lá, deixa eu falar aqui 4 pontos do Marco Civil, porque aí depois o Graves pode até fazer o contraponto dele, que eu acho que é importante. Os 4 pontos pelos quais eu e os demais defensores ou apoiadores do Marco Civil consideram ele positivo são, primeiro, a neutralidade da rede, em que as operadoras são proibidas de vender pacotes de internet pelo tipo de uso, e o governo pode fazer essa discriminação, mas só em 2 situações: se ela for indispensável para a prestação de serviços ou se os serviços de emergência precisarem ser priorizados. Essa é a neutralidade da rede, que diz que toda a informação que circula na internet tem que circular com a mesma prioridade. E-mail não pode circular mais lentamente que vídeo, por exemplo, que vai circular mais rapidamente que o portal da Telecom e etc. Essa é a neutralidade. E o torrent? Segundo, armazenamento... Torrent, é muito importante. Torrent também tem velocidade do demais. Inclusive, o Eduardo Levi, que é o presidente do Sindtelebrasil, que é o Sindicato das Operadoras de Telecom do Brasil, ele declarou na imprensa publicamente que eles pretendiam fazer com que certos pacotes ficassem mais rápidos que outros e priorizar certos pacotes. Ele inclusive cita o caso do Skype. Não, a gente tem que fazer o Skype ficar mais rápido para poder ele ter prioridade sobre o pacote de e-mail. O e-mail vai ser mais lento que o Skype e tal. Isso, ele tem declaração dele na imprensa, eu tô vendo aqui agora, no dci.com, declaração do Sindtelebrasil dizendo que ia fazer isso sim, que já era intenção, mas agora não vai mais poder. Teve a lei e o cara resolveu contar o plano evil dele? Não, o plano evil veio antes. O plano evil essa matéria aqui é de mês 6 de 2012. Então, no mês 6 de 2012, ele já declarou que ele ia fazer, lembrando que a proposta do Marco Civil é de 2009, então a coisa veio sendo discutida aí ao longo de muito tempo. Mas o Graves tem um contraponto. Fale, Graves. Acho que é importante. Na verdade, não sou eu, né? É a lei. Então tá bom, vai lá. O Marco Civil, até o dia em que ele foi aprovado, exatamente o dia em que ele foi aprovado, ele tinha apenas o artigo 9º, não tinha parágrafo nem inciso. O artigo 9º diz, é proibido mesmo, exatamente como o Marquinho falou. O parágrafo 1º diz o seguinte: a discriminação ou degradação do tráfego, que será regulamentada nos termos de atribuição não sei o quê, deverá somente decorrer de requisitos técnicos indispensáveis à prestação adequada, ou seja, para quem entende de lei, para quem trabalha com lei, quando você fala prestação adequada, você basicamente permite tudo. Um exemplo simples de requisito técnico indispensável à prestação adequada: o preço proporcional ao serviço. É um requisito técnico e a prestação adequada. Fim. Ou seja, a lei permite que se venda tudo separado.
Primeiro porque não é possível não permitir. Seria inconstitucional você proibir duas partes estabelecer um contrato. O usuário falou, não quero tanta velocidade no YouTube, prefiro mais velocidade no torrent. Ele me vende esse pacote, não é crime. Eu Mas quero, então, ele quer. Então vai rolar, vai rolar isso. Vai, é claro que vai rolar. Tanto que o próprio cara da rede já disse que vai. Eu falo como advogado e desafio qualquer advogado a pegar esse artigo e dizer que não pode. A regulamentação presidencial não é proibir, o artigo já está escrito. Ela vai dizer mais ou menos, talvez, uma tabela que deverá ter um valor mínimo, deverá ter um valor máximo, pode ser. Mas dizer que não pode, já não pode mais falar. Vai ter. Não sei se as companhias queriam fazer aquilo, e se fizessem sem avisar, o Código de Consumidor já vetava. O marco garante que, se houver, terá que ser avisado e contratado. Baseado em quê? Nos requisitos técnicos dispensáveis, preço ou serviço. E tem também algumas observações, como serviços emergenciais não entrarão na restrição. Site de polícia, site de bombeiro, sei lá, qualquer tipo de serviço que é necessário para emergencial, esses não vai poder colocar no pacote de menos velocidade. Mas sim, é possível, pela lei atual que foi aprovada, colocar menos velocidade no YouTube. Acessar vídeo da Shakira não é um direito fundamental do cidadão. Baixar essa não é. E você pode negociar isso. Eu, como usuário, falo assim, eu não ligo de ser mais barato, como eu faço na TV a cabo. Se só fosse permitido vender todos os pacotes com todos os canais internacionais, ninguém teria. Justamente o cara, eu quero ser só HBO, mas de resto pode cortar tudo. Beleza. Você paga pelo que você tem acesso. Você tá ganhando alguma coisa da HBO hoje? Nada, coisa nenhuma, eu pago essa desgraça. Então, mas eu sempre ouvi falar que a lei agora, ela estabelecia a neutralidade, mas o que você tá falando é que lá na frente... Ela estabelece a neutralidade como um princípio. Ou seja, se não tiver nenhum aviso, se você não tiver nenhuma cláusula do seu contrato de prestação de velocidade, de prestação de acesso à internet, é obrigado a tudo ser igual. Mas pode sim ter uma cláusula dizendo, olha, pelo preço que você está pagando, ou se quiser pagar um preço mais barato, aí eu vou ter que cortar isso porque é o requisito técnico. E acabou. Então vai poder negociar dessa forma. Olha aí. Da forma como foi aprovada a lei. Aí, claro, vai o deputado que aprovou, vai o deputado que aprovou. Não tô falando de política, até porque todos os partidos votaram a favor. Não tem nada a ver. Eu tô falando minha opinião, e que é o que está na lei. Ela permite, pode ir lá, artigo 9º, esquece o caput, vai para os parágrafos e incisos. Ele permite toda a série de exceções. E claro, aí uma parte da militância se sentiu traída, outra parte falou, não, peraí, aí a presidência vai poder vetar. Tudo bem, pode pensar isso, mas não vai poder. A lei está permitindo. O que tá lá é isso. Olha aí, esclarecido. Ô Marco, quais são os outros pontos? Armazenamento de informações, que diz que os provedores de internet só serão obrigados a fornecer informação aos usuários se receberem ordem judicial. E, no caso do registro de conexão, os dados precisam ser mantidos por pelo menos 1 ano. E os registros de acesso à aplicação têm um prazo menor de 6 meses. As informações que a gente está falando aqui são IP, data, hora e URL acessada, sendo que há uma divisão. Os provedores de conexão, eles guardam IP e data, eles não podem guardar o site que você acessou, ou seja, sua provedora de telecom aí que você assina para acessar a internet, a NET, a GVT, ela não pode ficar armazenando qual URL você está acessando, ela só pode armazenar data e IP da sua conexão. Já os provedores não pode armazenar o RedTube, né? Olha, jovem. Não pode. O IP do RedTube. Esse é o jovem. O segundo tipo de provedor, porque a lei trata 2 tipos de provedor, o provedor de conexão e o provedor de aplicação. O provedor de aplicação é qualquer um que exiba um site, por exemplo, o Jovem Nerd, ou qualquer site com CNPJ, ele vai ter que guardar os registros de acesso a essa página IP durante 6 meses. Então, o Jovem Nerd, a partir de junho, se assim os advogados que vocês consultarem instruírem vocês, e eu acho que eles vão, vai ter que guardar o IP e a URL que cada pessoa acessou durante 6 meses, para que depois, em caso de investigação e tal, possa se cruzar as 2 informações e chegar num eventual suspeito de alguma infração e etc. Você tá de sacanagem que ele já tem que guardar IP dos usuários. Vai. Você já guarda, viu? Só uma coisa. Essa é uma outra coisa também que pouca gente Eu já sabe. guardo? Calma aí! Já guarda. Todo servidor tem log e o log está sendo guardado constantemente. Pode ficar tranquilo que tá tudo logado. Então não vai mudar nada? Você já não vai mudar nada. Vai mudar porque você tinha que desabilitar isso do seu web server se você quisesse, etc. Você provavelmente não desabilitou, porque essas informações são importantes comercialmente para gerar estatística. São? Como você vende publicidade? Sim, você vende publicidade, você vende estatística, pô. Você não vende lá, você não fala pra galera acessar pra dar page view? Page view é isso aí, essa contagem. Mas peraí, Marco, o cara que tá hospedado fora do país, um host lá fora, por exemplo. Tem operação no Brasil, CNPJ, se emite nota fiscal, tem que ter, é isso que a lei diz. E outra, o provedor de conexão, ele já armazena essas informações também, porque fala, mas o provedor vai ficar armazenando quando eu me conectei na internet e quando eu me desconectei. Essas informações já são guardadas hoje
para efeitos de estatística, para efeitos de qualidade de serviço, por um monte de coisa. A diferença é que agora a justiça vai poder exigir que essas informações sejam liberadas, assim como ela já exige hoje. Então, até aí não mudou muito. O Marco Civil ele só formalizou uma coisa que já acontecia por outros meios e por outros mecanismos. Na verdade ele não formalizou, ele obrigou, né? Você não sabia que estava gravando e não se ligava disso. Agora, se ele for procurar e você por um acaso apagou, aí você é o responsável por esse dado. Exatamente, Não pode mais apagar, tem que manter os ele dados. Estabeleceu uma obrigação que antes não era uma obrigação. Mas por Exatamente. 6 meses. Só para completar o que o Marco falou, assim, o que ele falou tudo é verdade, porém, o parágrafo 3º do artigo 10º diz: o disposto no caput não impede o acesso pelas autoridades administrativas que detenham competência legal para sua requisição aos dados cadastrais que informem qualificação pessoal, filiação e endereço, na forma da lei, que é essa lei. Isso é uma Autoridades administrativas não são as judiciárias, são governo federal, estadual, etc. Então o governo passa a ter acesso a dados de qualificação pessoal, filiação e endereço, coisa que não tinha. Então eu, na minha opinião, achei isso uma certa invasão de prerrogativa. Sim. E a lei agora garante isso. E nisso a militância toda concorda, e eu também concordo, que realmente é um dos pontos negativos que passou, enfim, passou por negociações e etc, mas passou e não é positivo. A Dilma tá reclamando do Obama, mas ela também quer olhar o teu IP, né? Lembrando que em caso de suspeita, tem o artigo 13º, o artigo 13, no parágrafo 2º, é a autoridade policial ou administrativa, ou seja, a polícia ou alguém do governo, ou mesmo o MP, poderá requerer cautelarmente que os registros de conexão sejam guardados por prazo superior ao previsto no caput. O caput, que é o artigo 3º, prevê 1 ano de guarda de dados, que é na provisão de conexão. Os dados de provisão terão que ser guardados por 1 ano, só que o MP ou o governo ou a polícia podem pedir, e isso vai ficar, esse prazo aumenta. Chega um ofício do MP, pessoal, olha, é o seguinte, tal usuário, você vai ter que guardar mais tempo. Beleza, vai guardar mais tempo. Deep Web pra todo mundo. A gente vai protegeria nesse caso. Terceiro ponto, responsabilização pelo conteúdo. A empresa que fornece a conexão nunca poderá ser responsabilizada pelo conteúdo postado por seus clientes, e quem oferece serviços como rede social, blog, vídeo, etc., só corre risco de ser culpado caso não tire o material depois de ser avisado judicialmente. Então, isso é uma coisa interessante, porque a gente já viu muito blog, nego ser processado por causa de um comentário embaixo do post e tal, e o cara derruba tudo e exatamente, isso acontecia muito e é um ponto muito positivo da lei, que agora só pode tirar do ar sob processo judicial, e o YouTube, por exemplo, foi tirado do ar por causa lá da Cicarelli. Ele não poderia ter sido tirado do ar normalmente. O site todo, o YouTube inteiro não poderia ser tirado do ar por causa de um vídeo que alguém subiu com a Cicarelli. Então é mais ou menos essa a consequência dessa parte da responsabilização do conteúdo. Mas eles podem pedir pra você tirar e você tem que tirar, né? Tirar o comentário, tirar o vídeo, essas coisas. Podem. E outra, o provedor de conteúdo, se a justiça ordenar que ele tire por qualquer processo judicial completo aí, né, dentro das regras da democracia, se a justiça mandar tirar, o provedor de conteúdo tem que tirar. Mas aí já houve um processo legal, judicial, completo, as partes já foram ouvidas e etc, né? Não é uma coisa, não é aquela notificação extrajudicial que, por exemplo, tirou a Folha de São Paulo do ar. A Folha de São Paulo era uma sátira da Folha de São Paulo, que foi tirada do ar com notificação extrajudicial. Isso é na hipótese vamos colocar o exemplo do YouTube, já que foi citado para não ficar usando o termo técnico. O YouTube só vai ser YouTube, obrigado a tirar um vídeo mediante tudo isso que o Marquinhos falou. É tudo verdade. Só que YouTube é uma empresa privada. Se ele quiser, ele tira o teu vídeo a hora que ele quiser. Sim, por qualquer motivo, inclusive que ele quiser. Então tem gente achando que isso aí garante que o integrante da rede, por exemplo, eu tenho uma página no Facebook, eu só vou tirar. Não, o Facebook tira a hora que ele quiser. A rede é dele. Sim. Isso continua sendo, vai ser para sempre dele. E não adianta ficar indignado. Tem um segundo ponto importante que é o seguinte, é o caso da Folha de São Paulo e o caso de qualquer blog que seria censurado. Porque no caso do blog, você assina um hosting profissional. O hosting profissional, dentro do seu contrato com ele não pode tirar seu conteúdo do ar porque ele quer. Ele tem que deixar seu conteúdo no ar. Ele só era... Mas aí, antes... Ele poderia tirar seu conteúdo do ar por uma notificação extrajudicial, porque ele recebeu, ele tira seu conteúdo do ar de sacanagem, porque quer se proteger, sei lá.
Hoje ele não pode mais fazer isso. Não, então, peraí, ele pode, a menos que o contrato de vocês proíba. Se Sim, tiver um contrato, fica a critério do servidor tirar a hora que ele quiser, ele tira. Sim, isso sim. No caso do meu contrato com o meu hosting, por exemplo, o negócio tem que ficar Se no ar. você prestou atenção e não tem nenhuma cláusula que permita, aí não pode. E aí o site, no caso do Facebook, do YouTube, não tem o que fazer. O site do cara, ele tira do ar, inclusive, por motivos comerciais. Mas no caso de um hosting profissional, em que você pague e que tenha cláusulas que te protejam, o conteúdo vai ficar no ar, mesmo que o cara não queira. E aí, se ele receber uma notificação judicial, aí ele vai poder tirar do ar, porque a notificação judicial... Isso, claro, se for um host hospedado no Brasil. Essa lei só vale para quem está aqui. Se ele estiver no Paraguai ou na Birmânia, aí a lei da Birmânia ou do Paraguai. Último ponto. Privacidade. Então, essa é uma parte muito importante, que conteúdos de mensagens ou comunicação entre usuários estão protegidos de empresas privadas e não podem ser negociados nem usados para marketing. O projeto regula o monitoramento, filtro, análise e fiscalização de conteúdo para garantir o direito à privacidade, e só por meio de ordem judicial ou fins de investigação criminal ou autoridades administrativas, como o Graves disse, será possível ter acesso a esses conteúdos. Os provedores, como eu disse já antes, os provedores de conexão são proibidos de guardar os registros de acesso à aplicação na internet. Seu rastro digital em sites, blogs, fóruns, a NET, a GVT, não pode ficar gravando aonde você está passando, quais sites você está acessando, como o Jovem Nerd disse. E pelo artigo 15, que é o artigo também que causou mais revolta e mais militância para ser derrubado e não foi derrubado, que toda empresa constituída juridicamente no Brasil, toda PJ, todo site que tem uma nota fiscal, que emite nota fiscal, por exemplo, todo site PJ deve manter o registro desse traço por 6 meses e vão poder usar durante esse período, desde que o usuário permita previamente. Mesmo assim, vão ser proibidos de guardar dados excessivos. Então você não pode pedir mais dados do que deveria, além do que você precisaria para prover seu serviço. No artigo 15 ainda tem pelo menos um parágrafo 3º que exige autorização judicial, já é alguma coisa, né? Mas mantém a administração pública como titular, coisa que ela não tinha, agora ela tem. Titularidade para esse tipo de investigação. Mas traduz isso para outros pontos. Por exemplo, você entra num site, aí você dá aceitar naquele termos de privacidade que você não lê, e ele vai e vende pro Facebook essas informações, pro Facebook fazer propaganda mais em cima do que você gosta, que você curte, etc. Depende do caso. Ele vai poder, se for informações sobre os sites as páginas que você acessou, por exemplo, uma rede social pequena que está vendendo os seus interesses para rede social grande. Ele vai poder fazer isso. O que ele não pode usar é mensagens de comunicação, que é, por exemplo, o que o Google faz com o Gmail. O Gmail analisa suas mensagens de comunicação e depois te mostra propaganda baseada no que você conversa com o Dave aí por e-mail, certo? Hoje isso acontece, não vai mais poder acontecer. O que o Marco Civil diz é que se a empresa existe no Brasil, ela vai ser responsabilizada. O Jovem Nerd, por exemplo. Jovem Nerd, vamos dizer outro site, né? Trocou o exemplo. Vamos falar de um site... Rapadura. Rapadura, boa, excelente. Vamos dizer que o Rapadura use servidores... Fica quase outro país, né? É bom que você nem tá usando o nome completo, então o cara nem pode te processar. Não pode. Rapadura. Fica na Noruega do Sul o site. O cara, vamos dizer que o Rapadura, ele hospede o site dele em outro país que não o Brasil, essa terra maravilhosa. Aí, se o site dele tá hospedado em outro país, vamos dizer aqui nos Estados Unidos, ele não está sob a legislação do Marco Civil? Aí tem que ver o tipo de atuação empresarial que ele tem no Brasil. Como assim? Em tese, não. Em tese, não. O site dele tá lá, não. Em tese, não mesmo. Agora, eu não sei qual vai ser o comportamento do judiciário quanto a isso. A parte que eu falei lá atrás de neutralidade, essa eu garanto. Essa de agora eu não garanto, não. Eu não o que o Marco Civil diz, e eu não sei, obviamente também eu não sei como eles vão interpretar, é que se o Rapadura tem CNPJ no Brasil e ele pode ser associado diretamente a este site que está operando nos Estados Unidos, ele vai ter que obedecer às regras. Agora, como isso vai ser interpretado, eu também não sei. Olha, aí também depende do grau de infração. Por exemplo, nós todos já falamos da lei e que ela permite que não apenas as empresas, como as pessoas tenham seus registros armazenados por um certo tempo. Vamos supor que esse site que vocês deram o exemplo, a pessoa seja do Brasil. Rapadura. No processo de investigação, eles vão ter os dados de log, de acesso e de etc. da pessoa que escreve. Então, bom, o site ele é feito no Brasil, o material é redigido aqui,
e ele tá hospedado lá por uma questão de conveniência financeira, porém toda a atividade é feita aqui. Talvez o judiciário entenda como está submisso ao nosso marco civil. Basicamente é o seguinte, os provedores de conexão, de novo, vão armazenar IP e hora de conexão. Os provedores de aplicação, que são os websites, vão armazenar IP e URL. Aí a justiça, em casos determinados, vai pedir para essas duas informações serem liberadas para ela juntar IP, hora e endereço da pessoa com IP e URL acessada. E aí vão descobrir que a pessoa acessou aquele site, que aquele site era de uma organização criminosa e que ele estava ligado a essa organização criminosa, e pedofilia para cá e crime para lá. Por quê? Porque ele vai ter o IP que acessou aquela página. Sim. E depois ele vai pedir para o provedor de conexão, que é a NET ou GVT, o dono daquele IP, quem é a pessoa, o endereço, etc. É para isso que foi feita essa divisão. Exatamente. Sim. Exatamente. E a coisa é dividida ao meio exatamente para que um não tenha a informação completa. O seu provedor de conexão, o GVT Net, não tem a URL que você acessou. Exatamente para que você tenha a sua privacidade preservada. Ninguém e o cara tem privacidade. Que você acessa... Ninguém tem privacidade. É uma tentativa. Mas tem. É só usar a ferramenta. Você usa Facebook? Não adianta. É só usar o incognito indo. Coitado. Doce ilusão. Muita gente não entende o que é o Marco Civil. Assim, a gente falou há pouco tempo que as pessoas elas reagem, né? Elas não conseguem entender, elas só sabem reagir, né? Então, as pessoas reagem o tempo inteiro. E aí eu vejo... Inclusive, eu posso falar uma coisa? Tem alguns sites, e eu vi um recentemente, chamado Genizal, ou coisa assim, que diz que já foi censurado pelo Marco Civil. A lei só passa a valer em junho, e o cara já foi censurado. Exato. Olha que incrível. E tem gente que bota assim, esse comentário foi removido pelo Marco Civil, né? Assim, ele não tem esse tipo de atuação, né, cara? Ele não é... Mas aí não é... Isso aí é má fé. A pessoa tá de sacanagem, né? Não, exato, assim, é você simplesmente reagir e não saber o que tá acontecendo, né? Essa que é a parada. Ele não tem esse poder de sabe, precogs, né? De remover comentários antes de eles serem publicados, né? O Marco Civil, afinal, foi bom ou foi ruim, ou foi ok, ou tinha que acontecer, ou como é que é? Afinal, qual é a conclusão? O Marco Civil foi uma resposta da sociedade civil ao AI-5 digital do Eduardo Azeredo, que, enfim, previa vários crimes pra internet, etc. É um negócio super restritivo. E aí veio a resposta da sociedade civil, que foi o Marco Civil para garantir direitos e garantias de liberdade de expressão e de privacidade, etc. Desde 2009 ele foi feito, em 2011 ele foi apresentado na Câmara e veio sendo batalhado desde então para ser aprovado agora em 2014. Mesmo tendo esse tempo todo, nos últimos semanas, nos últimos dias, ele foi aprovado com pressa, sim. Passou coisas que não deveriam passar e que a militância não deixaria passar, mas passou. Eu acredito que ele é melhor do que o estado anterior, e isso é uma coisa que, assim, opinião minha, né? Ele é melhor do que o que se tinha, ele não é perfeito, tem o artigo 15 que é ruim, tem a guarda de dados, guarda de logs, tem as autoridades administrativas que não é legal, e isso tudo tem que ser resolvido e pode ser resolvido no futuro, mas ele ainda assim traz melhorias e garantias muito importantes, então ele, pra mim, é positivo. Olha, o pessoal que me conhece sabe, eu acho que é ruim. Criar lei específica não existe lei para te dar liberdade, é justamente a falta dela que deixa livre. Isso é um princípio até um pouco básico. Mas, para cada ponto que eu considero positivo, tem 5 pontos que são inócuos, tudo continua igual, e tem um pontinho que é bem negativo. Então, antes não tinha aquele negativo. A troco de um positivo que não vai fazer tanta diferença assim, perto da força que vai ter aquele negativo, eu preferiria que não tivesse. Mas já que tem, agora a gente tem que cumprir. E depois o pessoal vai ver, tem muita água para passar embaixo da ponte, como que vai ser essa cobrança, se é que vai ter ou não, etc. Então é o caso de a gente guardar aí, sei lá, uns 6 meses ou um ano e ter essa conversa de novo. Marco, você... Eu ou o civil? Então, é isso que eu queria saber. Você se confunde agora? Tem um monte de imagens. Por que você não passa a andar com cap, assim, pra falar que você é um militar? Você é o outro mais. Por que você não faz a camisa escrita civil? Ela pode... seu cosplay, você pode sair vestido de Marco Civil. Essa é a fantasia mais fácil pra qualquer festa, mano. E a perguntinha da semana, legal. Fácil. Quem é o swingueiro da internet? Não abre, não levanta essa bola, eu quero saber. Não levanta essa bola.
Marco Civil, ele atua de alguma forma na responsabilidade dos sites quanto ao conteúdo gerado por terceiros? Já respondeu isso. Já respondeu? Já. Já. Tem aquele caso clássico dos comentários. Gaveta, volta aí. Mostra que o Azaghal dava pra ver nos óculos dele que ele tava navegando foda. Boa. Essa parte foi boa. Mostra aí, Gaveta. Olha a neutralidade dessa rede.